Obrigado, presidente. Tá bom. Aqui trata-se de um requerimento, né, do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança para aprovar, no âmbito dessa comissão, a moção de repúdio à perseguição política e atos de violência física contra Maria Corina Machado na Venezuela. Né? Isso aqui não é apenas uma moção simbólica, mas também diz muito para aquilo que nós queremos para o nosso país. Né? O Maduro está tão confortável em concorrer à reeleição, que não sei já se vai ser a terceira ou a quarta, mas que ele colocou lá até o voto impresso, porque ele copiou o exemplo da Nicarágua. Né? Ele prendeu todos aqueles possíveis candidatos de oposição que poderiam batê-lo. Não só a Maria Corina Machado, mas também como Capriles, dentre outros. Então ele está concorrendo lá com, na verdade, são pseudo-opositores, são pessoas que não são conhecidas e certamente não têm capacidade para vencê-lo eleitoralmente. Isso imaginando que na Venezuela nós venhamos a ter eleições limpas e transparentes com observadores internacionais, que eu acho difícil que isso ocorra, porque é muito comum lá as denúncias onde não há sigilo do voto, onde as milícias de Maduro pegam as pessoas dentro das suas casas para obrigá-las a votar, ou condicionam o recebimento de até alimento para que as pessoas votem Maduro e sigam recebendo. Né? É aquele que ficou conhecido como Tarjeta de la Pátria, o cartão alimentação. E nesse ponto, né, para finalizar, presidente, eu acho muito importante aqui ressaltar aquilo que o deputado Gustavo Gayer vem falando. A Venezuela é uma ditadura ou é uma democracia? É óbvio que nós sabemos que é uma ditadura, na verdade até uma narcoditadura, visto que o seu braço direito, Diosdado Cabello, é dono do maior cartel de drogas da Venezuela, o Cartel dos Soles, que inunda o México e os Estados Unidos com drogas. E lá você tem Supremo Tribunal Federal, você tem Congresso, você tem imprensa, mas tudo é cooptado pelo regime. Então é a nova maneira que essa esquerda radical encontrou de se perpetuar no poder. Nós não podemos fazer igual ao PT, que parabenizou a reeleição de Ortega na Nicarágua e depois pegou tão mal que eles deletaram o post deles, porque Ortega, na verdade, ele prendeu 7 opositores políticos logo antes da eleição. Então, eu faço aqui esses votos para que isso seja repudiado na Venezuela e que não seja copiado no Brasil. A gente está aqui em tempo recorde vendo Bolsonaro inelegível, inicialmente por um encontro com embaixadores, e agora, né, quase 2 anos após a saída de Bolsonaro do poder, ele ainda é assunto, inclusive, dentro das reuniões ministeriais do presidente Lula. Então, dessa maneira, eu peço aos colegas o apoio nessa moção de repúdio contra a narcoditadura de Nicolás Maduro. Senhor presidente. Obrigado, deputado Flávio Nogueira. Próximo inscrito para discutir o requerimento, deputado Marcel Van Hatten. Interessante, senhor presidente, que esta é a Comissão de Relações Exteriores. E é aqui que se discute a relação do Brasil com outros países e a situação em outros países que impacta na situação brasileira. Mas por que o deputado Flávio Nogueira, que se manifestou há pouco, prefere evitar esse tema? Evitar o tema da violação dos direitos humanos da Venezuela, de Nicolás Maduro, do ditador reconhecido internacionalmente como tal, do chefe da democracia relativa, como foi definido o regime da Venezuela, que é de exceção ditatorial, por Luiz Inácio Lula da Silva. Ele quer evitar tratar desse assunto porque ele expõe de uma forma muito didática exatamente o que o PT quer para o Brasil e o que o PT está fazendo já no Brasil. O paralelo que o próprio deputado traz com as ações ilegais e inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal demonstra justamente como o PT está, por meio do aparelhamento das instituições, inclusive da Polícia Federal, querendo impor a sua narrativa de que o que aconteceu no passado, de que o golpe que o PT deu nas instituições, quando por meio do mensalão e do petrolão roubou o povo brasileiro para tentar assim deturpar a nossa democracia e estava conseguindo fazê-lo, a intenção é por meio da falta de discussão sobre o que acontece em outros países, acobertar o que está acontecendo também aqui no Brasil e qual é o projeto de poder autoritário e totalitário do PT. Projeto de poder, projeto ganancioso, projeto baseado apenas na inveja sobre aqueles que trabalham e produzem. Porque é assim que todo regime comunista se instalou em todos os países do mundo. Comunismo, socialismo,
o fascismo, o nazismo, as farinhas do mesmo saco dos totalitarismos. É por isso que aqui faço coro ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que muito corretamente propõe, no âmbito desta comissão, a aprovação de uma moção de repúdio à perseguição política e ato de violência contra Maria Corina Machado, na Venezuela. Aliás, uma mulher. E eu queria saber cadê o PT nessas horas em que a ministra da Saúde, Nízia, sai chorando de uma reunião com Lula. Lula não foi machista, misógino. Aliás, nós sabemos que Lula é machista e misógino. É só lembrar o episódio do Grelo Duro. Desculpe minha palavra, mas Lula disse exatamente isso sobre as mulheres do PT, que dizia ele, eram as mais corajosas no partido, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Obrigado para discutir o requerimento, deputada Duda Salabert. Muito obrigado, presidente. Primeiro, acho que é importante destacar que eu não apoio o governo de fome, autocrático, cívico-militar do Nicolás Maduro. Um governo que tem retirado direitos trabalhistas e, para além disso, criminalizado, inclusive, a luta da classe trabalhadora. E um outro exemplo antidemocrático do governo Maduro é impedir que a Maria Corina Machado participe das eleições. Mas há que se fazer uma ressalva, que a Maria Corina Machado está longe, e muito longe, de representar uma alternativa para a superação da crise econômica e democrática que há na Venezuela. Pelo contrário, a agenda que ela carrega, que ela defende, caso fosse vencedora, aprofundaria a crise da Venezuela, porque é uma agenda entreguista, ultraliberal, que em nada tem ligação com a luta da classe trabalhadora. E, para além disso, a Maria Corina Machado está longe também de representar um exemplo democrático, ou de democrata. Vamos lembrar que em 2002, ela defendeu atos golpistas na Venezuela, ela tem se posicionado contra referendos populares e apoiado também governos autocráticos. Inclusive apoiando a postura do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que tentou um golpe no dia 8 de janeiro. Apesar de ter esse passado nebuloso da Maria Corina e uma agenda presente drástica, péssima para a população da Venezuela e para a América Latina como um todo, eu acho um absurdo ela não participar das eleições, devido que a democracia tem que estar acima de qualquer questão de ordem ideológica ou de colorismo partidário. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Para discutir o requerimento, deputado Felipe Barros. Obrigado, senhor presidente. Nós vivemos uma completa inversão de valores. Porque essa semana mesmo, o presidente Lula, Marcel Van Hatten, disse que o Bolsonaro era um covardão, que não teve coragem, general Girão, segundo Lula, para dar um golpe. Então, Bolsonaro, segundo Lula, é um covarde, covardão, porque não deu um golpe. Portanto, ele foi taxado na reunião ministerial de covarde. Já Lula, Arlindo, Lula seria o corajoso. Mas que coragem é essa do Lula? Coragem para defender a Venezuela, coragem para defender movimentos terroristas como o Hamas. O Lula é corajoso para defender Ortega, para defender Cuba. Então é uma completa inversão de valores, presidente. Bolsonaro, que segundo Lula é antidemocrático porque foi covarde e no final das contas defendeu a democracia. Já Lula, o democrático, é corajoso porque tem coragem de defender as piores ditaduras ainda existentes no nosso mundo. Então veja, é completa inversão de valores. Aqueles que dizem que defendem a democracia hoje, dizem só com palavras, porque a prática deles é que eles têm muita coragem, sim. Coragem para defender as piores ditaduras ainda existentes. E aqueles que tiveram a coragem de defender a democracia brasileira são taxados de covardes e antidemocráticos. Então, senhor presidente, é de suma importância esse requerimento de autoria do deputado Luiz
de Orleans e Bragança, que eu inclusive subscrevi. Quero, inclusive, contar com o apoio dos nobres pares dessa comissão para assinar comigo um requerimento que nós estamos fazendo nesse momento de comissão externa para que a gente possa ir à Venezuela acompanhar como observadores a eleição que será realizada nos próximos meses naquele país. E acredito, senhor presidente, que essa comissão aqui na Câmara dos Deputados será uma das principais comissões esse ano, porque a gente já viu que a popularidade do Lula está cada vez menor, está caindo a popularidade do Lula, porque em âmbito externo, ele, com todo respeito, não sabe o que faz. Aliás, ele sabe muito bem o que faz. O Lula tem lado, e o lado dele não é da democracia. O lado do Lula é defender as ditaduras, as piores ditaduras que ainda existem hoje. Para discutir o requerimento.